Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. O empreendedor, ele cresce até o limite da sua incompetência. E quando você entende isso, você rompe rápido a próxima etapa. Você usou bem o exemplo, né? De A para B, de B para C, de C para D, de D para E. E isso acaba encurtando em tempo, porque você está se colocando nessa posição de aprendiz, de exposição, de vulnerabilidade. E esse é o grande desafio hoje. Você percebe, Cris, que nos últimos anos isso tem sido mais comum? Porque, contando um pouquinho aqui, né? A gente tem falado muito aqui nos bastidores. Há 10 anos atrás, você ia conversar com os empreendedores, todos eram muito vaidosos, não compartilhavam, não trocavam, tinham medos, receios, não poderiam mostrar vulnerabilidade. E hoje está mais comum esses ambientes colaborativos. Sim. E a gente percebe que as pessoas têm trocado numa velocidade maior. Como é que tem sido a sua leitura nisso? Cara, eu tenho duas leituras disso. Uma que essas comunidades passaram a ser produto. Exato. E todo produto que você paga, você tenta extrair mais valor de alguma coisa e você vê que você está num ambiente seguro, que eu acho que aqui não é uma crítica, é um ponto positivo. Então, toda comunidade que você acessa e você fala, está num ambiente seguro, vamos trocar... Quem nunca foi num mastermind ou em algum grupo de negócio, no primeiro momento você fala, eu vou falar assim aberto, de margem, de receita e desafio. Então isso te coloca numa situação de, pode fazer, entendeu? Até a própria investidores, os fundadores, né? Dentro dessa estrutura, você vai entendendo que existem dores que elas são semelhantes. E na hora que você cai em boas comunidades, eu acho que o crescimento, né, no nosso mercado, vamos falar aqui de tech, não estou falando de todos... está dando muita atenção para comunidades e a comunidades de fundadores, porque se eu tô aqui, por exemplo, um investidor e eu tenho duas investidas em níveis diferentes, esses caras têm troca, eles podem se compartilhar, eles vão passar por dor semelhante e muitas vezes a galera olhava o cara grandão, né, David? Sabe? Tipo, eu tava aqui pequeno, eu tava olhando pro cara gigante, quero fazer o que esse cara faz e tá errado, você tem que fazer o cara que tá um passo, talvez 2 passos na sua frente, entender o que ele fazia no seu momento e no seu estágio. Então, quando eu falei de profissionalizar as comunidades, inclusive muitos desses acessos eles podem ser pagos e outros eles são motivados, né, pelos próprios fundos e pelos investidores, você começa a ter os aconselhamentos adequados para o seu estágio, para o seu momento. E a gente tinha muito disso. Eu quero falar sobre escala de vendas. Mas, cara, você não tem nem produto, mercado PMF, né? O Product Market Fit bem definido. Tá bom. Então, cara, com quem que eu falo sobre isso? Então, eu acho que hoje é muito mais aberto isso pela essa construção de jornada olhando para o empreendedor. Porque antes os produtos não tinham isso, né? Você fazia um curso e ia para casa. E aí você não trocava com ninguém, todo mundo tinha medo. Só que o ponto não é abrir o jogo. Eu sempre abri o jogo. Como que você faz? Eu fiz nicho, eu fiz assim, assim, assado. Mas você fala isso em palestra com contadores? Eu falei, cara, entre falar e executar tem um gap gigantesco. Só que o cara que é bom, ele vai pegar aquilo e entender a sua sacada. Então essa troca, ele começa a fazer evoluir e crescer. Então mudou um pouco, cara. Mas a gente era da geração que cada um morria quietinho. Você nem falava que você estava estudando pro outro copiar, né? Hoje deixa de ser barreira muita coisa, né? Que bom, Cris. E como que você tem visto a evolução, o papel do advisor dentro das empresas? Cara, ele é extremamente importante. E eu falo hoje consumindo um trabalho de advisor. O que eu falei literalmente pequenos ajustes e é uma limpeza de visão do que você tem, que você está viciado, né, dentro da empresa. Sempre você falar sobre o seu negócio ou estar no seu negócio envolve paixão. E quando você está construindo algo para ser perene, né, um jogo infinito ali, tudo bem a paixão em criar, mas você não pode ter apego ao seu negócio. E quando você traz alguém como um advisor para você, ele te ajuda a encontrar, ele te dá a visibilidade do que está ali, muitas vezes. Mas você não conseguiria acessar ou enxergar sozinho. Esses dias eu mesmo na Cirrus passei por um desafio desse, que eu troquei muito o perfil do meu cliente. E eu estou vendendo hoje as minhas recorrências e os contratos, ele está muito mais para um ticket alto do que o que eu praticava. E eu falei assim, eu não estou vendendo, né?
não tá crescendo como eu queria. E aí um dos meus amigos, que também é de Vargem, ele sempre trabalhou com high ticket, ele falou, cara, a sua oferta tá ruim. E aí quando eu falei, como assim minha oferta tá ruim? E não era exatamente... O que eu resolvi era muito bom, mas a visibilidade ou como eu fazia aquilo estava errado. E aí na hora que eu ajustei um pequeno detalhe, eu destravei um bloqueio que eu tinha de crescimento. Você tá dando um exemplo tão legal que eu vou botar no físico. Não sei se vocês leram recentemente uma dessas lojas de roupa, tipo Marisa, Renner e tal, a desconexão entre o valor das roupas, né, que estavam sendo vendidas e o público que eles queriam atender. Estava havendo uma desconexão entre o público C e D, que era praticamente o grande comprador dessa loja, e o valor das roupas, que era para público B. A, um pouquinho A e B. Então, e eles estavam reclamando que estavam com as vendas muito baixas. Então, como é que vai isso, né? Quer dizer, no momento em que você perde a visão do seu negócio ali, para onde você estava indo e tal, e o conselho é que identifica... Te ajuda a voltar. Te ajuda a voltar. Porque você cria o plano e você tem que falar sobre ele, né? Isso. E aí, na hora que você tá fugindo, você fala, opa, e foi uma provocação, bem disso. Ele falou, cara, primeiro, foram duas colocações muito específicas, assim. Primeiro que entenda a sua oferta e cliente... e que talvez você está vendendo o produto errado, né? Exatamente. Você está vendendo o produto certo para o cliente errado. Aí eu falei, será? Aí você sai daquela reunião assim, eu não tenho certeza não. Aí a gente mudou o jeito, aplicou e falou, puta, tá certo. É o ICP, né? Qual que é o seu público ideal? Como é que você direciona ali? Quando você tá numa fase, todo mundo esquece como empreendedor que essa coisa vai mudando na jornada, cara. Isso. Esse é o ponto. Mas olha que interessante, Cris. São dois exercícios. O empreendedor, quando você aceita ter um advisor, você tem um exercício de humildade que ele é muito difícil para quem constrói negócio. Porque a gente foi criando barreiras, músculos, vai se blindando, né? Você vai se blindando e você acaba falando, não, eu não preciso de ajuda, eu sei o que eu tô fazendo. E ninguém entende mais do meu negócio do que eu mesmo. O que é verdade. E é verdade. Não deixa de ser verdade. Mas não quer dizer que um olhar de outro ângulo não desperte em você um outro olhar sobre o seu próprio negócio. É isso. E isso é um exercício de humildade. E com o tempo, o que acontece? Lá na frente você olha o quanto de oportunidade o seu orgulho fez que você perdesse ao longo do tempo. Porque se lá atrás a gente tivesse escutado, a gente teria um negócio diferente. Eu tenho um exemplo clássico desse pra mim, inclusive. Dentro desse cartaz, eu andando com ele, e eu tava vislumbrado, né? Eu tava em BH, todo mundo crescendo, eu olhando pra Sigos, eu falava, escala, crescimento, e eu lembro que indo almoçar nas ruas lá, né, da Savassi, ele falou, cara, você já parou pra pensar que não necessariamente você precisa de escala? E aí ele falou, se você fosse por esse caminho de estrutura, de tamanho, que isso seja a sua comunidade, você construa produtos e ofertas, conversando como um amigo. Só que naquela época não tinha maturidade. Aí eu falei, não, ele tá maluco. Quero crescer, quero escalar e etc. O que a Cirrus é hoje? O que a gente havia falado lá atrás. Só que nada disso faria sentido se você não tem maturidade. E uma das coisas que eu mais falo com colegas e empreendedores é o exercício de ouvir o outro, ela não é falta de preparo. Eu concordo. É você ser humilde de saber que você não sabe tudo, cara. E as provocações, elas têm que vir para um plano de negócio que você apresente, que você comprove. E se você me mostra como um conselheiro, né, me apoiando nessa construção daquilo que eu sei fazer, que tem um caminho do meio que é mais saudável, sustentável e melhor para o negócio e não para mim, faz sentido. Só que para isso funcionar, tem que excluir vaidade e ego da parada. É o que eu sempre falo. A gente fica sempre preso no que eu sei. E você tem uma amplitude do que você não sabe e o que você não sabe que não sabe. Então, a gente não quer acessar esses outros dois espectros. A gente fica muito preso na nossa bolha do que isso é suficiente, né? E isso faz com que a gente se limite. E aí limita o nosso crescimento. E eu não estou falando só do negócio, como empreendedor, como pessoa que nos traz a maturidade para lidar com os negócios e com a vida. Sabe o que é engraçado? Só fazendo um gancho. Sabe quando que eu comecei a mudar a maturidade? Quando eu fui convidado para ser advisor de outro negócio.
que eu comecei a ver reflexões do empreendedor, e a Deise é minha esposa, e sócia, e conselheira, e vai pro céu, né? Sou muito... Com gastrite, infelizmente, porque tem você como marido, Exato, né? né? O que é? Eu falei, essa aí é guerreira, acertou 2 vezes, né? Insistiu 2 vezes. Mas eu lembro quando eu tava com um empreendedor, um dia eu falando pra ela, putz, esse cara assim, cara, eu tô falando, cabeça dura e tal. E a Deise deu aquela risadinha dela, falou assim, me lembra alguém, né? E aí eu falei, putz, é verdade. Então, por isso que esse exercício de você doar tempo, você receber, ele é um exercício de construção. Então, recomendo, sabe, fortemente. Para quem tem experiência, não ignorar o que sabe, porque às vezes achar que é pouco, né? O que para você é pouco, para outras empresas é muito. Então, você, né, uma cadeira de advisor pode ter um impacto super positivo. E do lado do empreendedor cara, abra a possibilidade, abra o canal, porque de fato isso vai fazer você construir e crescer, e a mente, né? Para que abrir a estrutura para ouvir e se aconselhar. Muito bom. Um exercício do espelho, né? O que você sabe que não sabe? Em que momento que a gente olha e fala, nossa, agora eu preciso de ajuda? Não é quando a coisa já apertou, você está afogando, você tem o último suspiro, agora eu preciso de ajuda. Não, peraí, eu não sei nadar. É agora que eu preciso de ajuda. Mas tem uma coisa nesse ponto que o advisor pode ajudar demais, porque um bom conselheiro é aquele que quer estudar sempre. Uhum. Isso é verdade, a gente sabe disso. E quando esse cara mostra isso para o empreendedor, ele educa o empreendedor também. E aí educa nesse sentido de ouvir, nesse sentido de buscar resposta com outros e etc. Porque o próprio advisor faz isso o tempo todo. É isso. Ele, para ajudar, ele tem que estudar, ele tem que buscar outras conversas. Você mesmo falou, eu melhorei muito a minha empresa no momento em que eu comecei a ajudar outras empresas, né? Então, acho que também tem esse papel do advisor de educar o empreendedor a ouvir, a ter essa humildade, porque um bom advisor, ele não só ele é estudioso, como ele é generoso. Então, doar o tempo dele para causas é muito interessante, porque faz com que esse advisor se coloque no lugar do empreendedor muitas vezes e seja assim, sempre ele doe o tempo dele, mas ele doe também a sua atenção para a sustentabilidade do negócio, não para a sua agenda pessoal. É isso. E isso, Cris, quando eu concordo muito isso, eu passei a estudar muito mais. Muito mais. Depois, porque você se provoca, e a coisa, pra mim, né, parece maluco, mas hoje quando eu me deparo com algo que alguém fala, eu falo, putz, eu não sei isso. Aí a parte que pra mim eu fico mais feliz, sacou? Tipo, cara, se eu não sei, como que eu resolvo essa parada? E quando eu tô com um empreendedor, você é constantemente desafiado. Porque na hora que você faz o investimento anjo, é um papel também que eu gosto de exercer, cara, eu não tô só envolvido como um advisor, mas o meu capital tá ali também. Claro. Então, na hora que eu olho pra isso, eu falo assim, cara, como que a gente constrói isso? Porque você vê o sonho. Por isso que eu gosto de trabalhar com empreendedores. Eu não olho negócios, eu olho para as pessoas, entende? E a gente tem um pouco essa familiaridade, porque o cara vai construir um negócio. Se vai dar certo ou vai dar errado, aquele business eu não sei, mas que ele vai encontrar um caminho para fazer a parada funcionar, ele vai. Então faz super sentido isso quando eu mais estudo e passei a estudar de uma forma mais inteligente, inclusive, porque ela é um estudo direcionado e com aplicação prática. Exato. E esse exercício ele é fantástico, né? E essa cadeira de eterno aprendiz talvez seja uma das principais habilidades do advisor. Porque você está o tempo inteiro exposto e sendo desafiado e tendo a humildade que, peraí, eu não sei, eu preciso buscar algo aqui diferente sobre isso. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.